Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobre o mar. E ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. Aquele que crê, obras ainda maiores fará. Eu creio. Você crê? Graça e paz, Igreja do Senhor e as suas congregações. Vamos para mais uma reflexão. Que o Espírito Santo do nosso Deus nos conduza, trazendo edificação mútua para as nossas almas, para os nossos corações. Amém? O ano é do perdão e o perdão só pode ser dado por quem já é perdoado. Como a gente precisa exercitar isso? Como a gente precisa, irmãos, exercitar isso? A luta é para não entristecer o Espírito Santo, porque nós estamos selados para o dia da redenção. Esse mês nós falamos muito de crer, com o tema o perdão é para quem crê e adora a Deus no Filho. Deus quer ser adorado na pessoa de Jesus Cristo. Deus quer ser adorado, exaltado, né? Engrandecido na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o próprio Deus. O mesmo Deus que se revelou a Moisés, a gente repetiu isso o mês todo, é o mesmo Deus que se revelou aos cristãos na pessoa de Jesus Cristo, amado. Porque o Pai a ninguém julga, deu todo o julgamento ao Filho, em nome de Jesus. Essa semana a gente está falando de uma obra, de um julgamento para receber galardão, um julgamento de obra. O cristão precisa ter obra. A obra não salva. A gente não trabalha para permanecer salvo. A gente trabalha porque a gente já é salvo. Porque a gente precisa dar testemunho. Porque a gente precisa avançar. E se eu creio, eu preciso fazer. A nossa crença não pode ser uma crença de boca para fora, mas de ação. Lembre-se, uma fé, as obras da fé, uma fé que tem ação. Nós falamos também essa semana e é muito bom a gente não apenas ouvir, mas exercitar isso, ruminar, né? Pensar, meditar sobre aquilo que você tem ouvido da parte de Deus. Amém? O texto de hoje, que é 1 Coríntios capítulo 3, 13 e 14, que nós lemos também domingo, com base no tema Jesus perdoa quem crê e julga para galardoar. Então veja o que é que o texto diz. Ninguém pode lançar outro fundamento, qual é Jesus Cristo, pois aquele dia demonstrará. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Então, é muito forte, ninguém pode lançar outro fundamento. Então, queridos, o fundamento da igreja não é um pastor. O fundamento da igreja não é o Papa, o fundamento da igreja não é um missionário, não é uma denominação, não é a religião, é Jesus Cristo que é o fundamento da igreja, é a rocha, é o alicerce da igreja. Então, todo mundo que é essa igreja, o cristão que é essa igreja, precisa saber, né, qual é a obra que está edificando sobre essa rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Então veja, porque esse texto, o apóstolo Paulo repreendendo a igreja de Coríntios, porque já estavam ali divididos, um querendo se apegar a Apolo, o outro querendo se apegar a Paulo, e Paulo disse: não, nós somos apenas cooperadores do reino de Deus, o fundamento é Cristo e toda obra precisa estar sobre esse fundamento. E o texto fala de prata, obra de ouro, obra de pedras preciosas, e fala de feno e fala de palha. Então o cristão precisa ter no mínimo feno ou palha, porque o texto diz que o fogo vai ser provado pelo fogo. E se a obra permanecer, esse terá galardão. E obra aqui é para alimentar, é o combustível do fogo. Então, se a pessoa chega lá e o fogo vem e não tem nenhuma obra para ser queimada, quem é que vai ser queimado? É essa pessoa que vai ser queimada. Entendeu? É essa pessoa. Então veja que é certo afirmar,
É muito melhor construir com palha ou feno no fundamento da fé, que é Jesus, do que construir com ouro ou prata no fundamento da fé em qualquer outro nome. Então, mesmo feno e palha, se for em Jesus, a pessoa passa, nem que for pelo fogo. Mas se não tiver nada disso, quem vai queimar é a pessoa. Então, veja só, no texto de Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, fala de dois homens que construíram. E vamos ver o resultado dessas construções. Jesus falando. Amém? Diz assim, Mateus 7, versos 24 a 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. Louvado seja nosso Deus, porque estava em Cristo, fez as obras em Cristo. Então, quando o fogo veio, a obra queimou, mas permaneceu porque foi no fundamento que é Jesus Cristo. 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. Quem ouve Jesus e não faz o que Jesus manda é tolo, não tem sabedoria, é insensato. E quem é de Jesus, quem obedece a palavra, precisa ter sabedoria, ser prudente, irmãos. Como a Bíblia diz, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua queda, sendo grande a sua ruína. Então, queridos, precisamos trabalhar e o fundamento é Jesus Cristo. A obra tem que ser em cima de Jesus. Uma obra, e não é qualquer obra, porque tem muita gente aí fazendo coisa grande. E naquele grande dia vai chegar para Jesus e vai mostrar. E Jesus vai dizer: você fez realmente uma grande coisa. E não fez uma coisa pequena que eu mandei você fazer. Nada disso aí me glorifica. Nada disso aí tem nada a ver comigo. É em vão. Tem coisas pequenas que Deus manda a gente fazer. Muitas vezes a gente dá desculpas. Muitas vezes a gente diz que não tem tempo. Mas tem tempo para fazer um bocado de coisas supérfluas. Acho que é essa palavra mesmo, né? Superficiais, coisas que não vai dar em nada. Mas não faz uma coisa desse tamanho que Jesus mandou você fazer. E quando eu faço, quando você faz, Lucas, quando você, irmão e irmã, faz, que junta tudo e se torna uma coisa grande, para o louvor do nosso Deus. Vou terminar da mesma forma que eu terminei domingo. Trabalhe para Deus. Pode ser feno ou palha, mas tenha obra. Para naquele dia você está de boa, você vai receber galardão, presente da parte de Deus. Louvado seja nosso Deus nas alturas e que a graça do nosso Deus esteja sobre nossas vidas. Trabalhe para Deus. Tenha obra diante de Deus. Glorifique a Deus. No nome santo de Jesus. Tenha uma boa noite e amém.